outras formas de competência. É a competência pela prerrogativa da função. A competência pela prerrogativa da função também é chamada de, comumente falada como foro privilegiado, não é? Foro privilegiado. Ah, fulano tem foro privilegiado. Na verdade, pessoas que detêm cargos especiais terão foro diferenciado, não será julgado comumente por um juiz de direito, né? Será julgado pelos tribunais. Agora, veja, embora nós tenhamos muita crítica no que diz respeito ao foro privilegiado, a questão é muito complexa, não é tão simples assim para se resolver a questão do foro privilegiado. Isso porque evidentemente que algumas pessoas elas não podem ficar sujeitas a questões de pressões políticas que pode ocorrer na primeira instância. O que eu quero dizer? Não é? Algumas pessoas, pelo cargo que têm, essas pessoas elas precisam ser julgadas por pessoas mais experientes, pessoas que têm uma condição de estar um pouco mais isento de pressões políticas. Veja que o juiz ele é uma pessoa que está muito próximo da população, não é? E a população não significa exatamente o agente público, aquele que está envolvido em cargos públicos. Então, imagine os senhores, por exemplo, que um desembargador ou um ministro do STF pudesse ser julgado comumente por um juiz de direito. Né? Imagine se o governador do estado pudesse ser julgado por um juiz. Imagine deputados, né, no exercício do seu mandato, podendo ser julgados por juízes. As questões que envolvem as questões políticas não são tão simples assim para o bem e para o mal. Não é? Evidentemente que, é claro, essas pessoas não deixam de ser seres humanos e, por isso, na teoria, poderiam ser julgados como qualquer um de nós. Mas a verdade é que eles detêm cargos políticos e quando uma pessoa detém um cargo político, ela tem uma chance maior de também ter inimigos políticos e, por isso, o julgamento necessário por órgão colegiado, pelo tribunal, não por uma única pessoa. Né? Bom, de qualquer maneira, isso é uma discussão para mais de metro, né? E eu só estou passando uma vertente, uma ideia relacionada a esse fator. O fato é que realmente quem está à frente dos três poderes, seja ele o poder executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, qualquer uma dessas pessoas são julgadas pelos tribunais, ok? Com exceção do vereador. O vereador, que está no legislativo municipal, ele não tem foro privilegiado, mas os outros, muita gente, pessoal, muita gente, deputado, senador, ministro, presidente, governador, prefeito, juiz, desembargador, procuradores de justiça, promotores de justiça, membros de tribunais de contas, né, da União, dos estados, gente que não acaba mais. Mas, enfim, a Constituição Federal ela tratou da competência dos tribunais. Então, se você quer saber quem será julgado pelo STF, você tem que ir até o artigo 102 da Constituição e lá tem a lista das pessoas que originariamente são julgadas pelo STF. Se você quer saber quem é julgado pelo STJ, igualmente no artigo 105 da Constituição Federal, e assim por diante, né, pelos tribunais regionais federais, e também
pelos tribunais de justiça, né? E aí nós vamos encontrar essas pessoas que serão julgadas por estes tribunais, ok? Bom, vamos ver o slide que trata do assunto. Olha só. Então, estamos na competência pela prerrogativa da função, e eu disse aqui que pessoas especiais terão foros especiais. Presidente da República, vice, ministros, governador, prefeito, deputados, senadores, juízes, desembargadores, promotores, procuradores de justiça, e é muita gente, né, que acaba tendo foro privilegiado, ok? Vereador, como eu disse, é algo que você deve ter atenção, porque o vereador ele é julgado comumente, né? Julgado comumente pelos juízes, pela primeira instância, né? Eu listei aqui, como eu disse para vocês, a competência de alguns tribunais, né? Então, só para a gente ter uma ideia, passando rapidamente por isso, né? Mas, na verdade, perceba que você não precisa decorar isso, né? Está na Constituição Federal. Então, o artigo 102 compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo julgar, né? Julgar originariamente. A linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros, né, e o procurador-geral da República. Nas infrações penais comuns e também nas de responsabilidade, porque sabe que o presidente da República, por exemplo, não é julgado por crimes de responsabilidade pelo STF, né? Mas são julgados pelos crimes comuns e crimes de responsabilidade, e eles que estão aqui, ó, ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército Aeronáutica, ressalvado o disposto do artigo 52, né, os membros dos tribunais superiores, os tribunais superiores, STJ, TST, TSE, esse tipo de coisa, né? Os dos tribunais de contas da União, os chefes de missão diplomática de caráter permanente, conforme a redação da emenda constitucional 23. Né? E vale lembrar que essa lei aqui que eu coloquei, a Lei 11.036, né, de 2004, elevou o cargo de presidente do Bacen, do Banco Central, a ministro de Estado, né? O cargo está no mesmo status de ministro de Estado, dando-lhe, portanto, a prerrogativa da competência da função, em razão da função. Então, o presidente do Banco Central também goza dos mesmos privilégios, ou seja, da mesma prerrogativa da função que tem um ministro de outra pasta, né? O Banco Central não é um ministério, mas é como se fosse. Muito bem, vamos continuar aqui. O artigo 105 trata da competência do Superior Tribunal de Justiça, né? Dizendo que processar e julgar originariamente nos crimes comuns, os governadores do Estado, do Distrito Federal, né, e nos de responsabilidade, nos comuns e também nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Tribunal do Distrito Federal, os dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, que é uma grande pegadinha, né? E do Ministério Público da União, que oficia perante os tribunais, né? Então, cuidado, porque isso é pergunta de concurso. Para você que está se preparando para concurso aí, a questão dos membros dos tribunais de contas dos municípios. Não são todos os municípios que têm tribunais de conta, né? Mas os membros do Tribunal de Conta do município não é julgado pelo TJ do Estado, não. Ele é julgado pelo STJ, de acordo
com o que reza o artigo 105 da Constituição Federal. Ok? Bom, ainda seguindo nessa toada, nós temos também no artigo 108, aqui a questão do TRF, né, do Tribunal Regional Federal, dos Tribunais Regionais Federais, que nós vimos na outra aula, que são 5 tribunais regionais federais, né, espalhados Brasil afora. Então, compete ao Tribunal Regional, aos Tribunais Regionais Federais, processar e julgar originariamente os juízes federais de sua área de jurisdição, os juízes militares federais de sua área de jurisdição, os juízes do trabalho de sua área de jurisdição, os membros do Ministério Público da União que oficiem junto à primeira instância, né? Então, aí os tribunais regionais federais vão julgar todas essas pessoas que nós mencionamos aí no artigo 108. Resta também, né, falar acerca dos tribunais de justiça. E aí a Constituição Federal tratou dos tribunais de justiça um pouco mais à frente. Vamos ver? Dá uma olhadinha. Então, os TJs, né, eles estão previstos no artigo 125 da Constituição Federal, né? Competência dos tribunais de justiça dos estados. Julgar originalmente nos crimes comuns os prefeitos municipais, artigo 29.10 da Constituição Federal, os juízes estaduais e do Distrito Federal, inclusive os da Justiça Militar Estadual, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, que o especial prevalece sobre o geral, né? Os membros do Ministério Público Estadual, do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral também, né? Aí eu coloquei uma observação aqui embaixo, dá uma olhadinha, que fala assim, no estado de São Paulo, a Constituição Estadual, vou falar um pouquinho mais, acrescentou na competência originária do Tribunal de Justiça os crimes cometidos pelo vice-governador, pelos secretários de Estado, pelos deputados estaduais, pelo procurador-geral do Estado, pelo delegado-geral de polícia e pelo comandante-geral da Polícia Militar. Bom, aqui vale destacar o seguinte, os estados têm as suas constituições estaduais. E, evidentemente, que você não precisa conhecer plenamente as constituições de todos os estados. Sugiro que você conheça algo, né, um pouco, pelo menos, dê uma passada de olhos sobre a Constituição do seu estado, né? Eu dei um exemplo aqui da Constituição do Estado de São Paulo, né? Embora muitos dos senhores não estão em São Paulo, né? Estão espalhados aí Brasil afora, mas é apenas um exemplo para mostrar que aqui no estado de São Paulo, algumas outras pessoas também são julgadas pelo TJ, ok? Tem essa prerrogativa da função, que foi acrescentada pela Constituição Estadual, ok? Muito bem. Aí surgiu uma súmula que depois se tornou uma súmula vinculante. Então, ela era uma súmula não vinculante e depois passou a ser uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 45. Muito cuidado com ela, tanto na vida prática, quanto principalmente nos concursos públicos, porque é muito requerido em qualquer concurso público que vocês forem fazer, né? Então, o que diz essa súmula 45? A súmula 45, ela diz basicamente o seguinte, a competência pela prerrogativa da função prevista exclusivamente na Constituição Estadual, não prevalece sobre o Tribunal do Júri. Não prevalece sobre o Tribunal do Júri.
Então, vamos traduzir essa súmula vinculante sob vários ângulos, né? O primeiro deles é que há muita competência prevista na Constituição Federal, acabamos de mostrar para vocês, né? Se qualquer dessas pessoas que tem competência pela prerrogativa da função prevista na Constituição Federal matar alguém, essa pessoa será julgada pela sua prerrogativa da função, não será julgada pelo Tribunal do Júri. Então, se o presidente da República matar alguém, o deputado, o juiz, o desembargador, né? Nós tivemos alguns casos famosos e eu tratei aqui no nosso curso, inclusive, vocês lembram muito bem disso, daquele caso do promotor Thales Schüdel, né? Que aqui em São Paulo ele matou uma pessoa, foi outra na Riviera de São Lourenço, né? E foi julgado por este homicídio. Mas foi julgado aonde? Foi julgado pelo PJ. Por que prerrogativa da função? E por que prerrogativa da função? Porque a prerrogativa da função estava prevista na Constituição Federal. Aí ela prevalece sobre o júri, ok? Inclusive, no caso do promotor Thales, houve essa briga ferrenha, se ele era promotor, se expulsa ele do MP, se não expulsa, porque aí ele perderia a prerrogativa da função. Fato é que ele foi julgado enquanto promotor e absolvido. Posteriormente, ele acabou perdendo o cargo, né? Mas foi julgado pelo órgão especial do PJ e foi absolvido. Então, se a competência está prevista na Constituição Federal, esse é o ponto, a Constituição Federal prevalece sobre o júri. Prevalece sobre o júri. Mas, como eu acabei de mencionar para vocês, há competências que estão previstas na Constituição Estadual, né? Se ela estiver prevista na Constituição Estadual, aí, pessoal, exclusivamente, ela não prevalece sobre o júri. É o júri que prevalece. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, né, no estado de São Paulo, que não significa que nos outros estados seria assim também, mas no estado de São Paulo, nós temos a prerrogativa da função para, por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar ou o delegado-geral de polícia. Eles, se eventualmente praticarem um crime comum, serão julgados pelo TJ, em razão do que diz a Constituição Estadual. Mas, se o delegado-geral de polícia ou se o comandante-geral da Polícia Militar matar alguém, aí ele não será julgado no TJ, né? Porque aí o júri prevalece. Esse é o entendimento trazido pela súmula vinculante 45 do, se é vinculante, é claro, é do STF. Compreendido? Legal? Entenderam? Muito bem. Então, tomem bastante cautela com isso, hein? Muito cuidado, realmente, porque é um assunto que cai em qualquer concurso que vocês possam imaginar. Ok?